Então essa ligação está 4 vezes paralelo, está dando 42 volts. Utilizando o controlador de cargas, então na regulagem para 14 volts vai dar 33 amperes, porque ele foi rebobinado com fio 19, então aí está como se fosse 4 fios 19 em paralelo, né? É que vale mais ou menos ao fio 14 AWG, 14 ou 15. Ele está carregando com 3 amperes. A tensão aqui depois de retificada no gerador está dando 38 volts. Esse controlador de carga ele é para 50 volts. Esse é do modelo mais simples, o bom mesmo é o MTTP. Então esse aqui é apenas para 50 volts. Tem alguns modelos que vai a 70 volts, né? Mas o gerador ali está dando 38 a 40 volts. Então pode ligar tranquilo, né? Bom mesmo é ligar uma pequena carga, uma lâmpada, para poder ele já baixar a tensão depois de colocar o capacitor de filtro, né? Então aqui ele está desligado ainda do gerador, está apenas ligado na bateria. Para ligar esse tipo de controlador, primeiro se liga na bateria. Esse novo enrolamento que eu estou fazendo nesse gerador Torus é com fio 19 AWG. Estou utilizando 120 espiras para cada bobina, trifásico, né? Para quem for fazer apenas o monofásico, basta fazer apenas uma bobina inteiriça em cima de cada ímã, cada polo, né? Nesse caso aqui, o meu vai ficar com 360 espiras, fio 19 para monofásico. 360, né? Que é 3 vezes 120 das bobinas trifásicas. Como eu estou fazendo com fio 19, ele vai ficar com apenas 500 watts, meio quilowatt, né? Mas esse statu aqui, ele dá para 2 kW tranquilo. Então, para 2 kW, tem que enrolar com 60 espiras, fio 14 AWG, para cada bobina de cada fase, né? No caso de trifásico. E se for fazer ele apenas monofásico, para 2 kW, vai enrolar 180 espiras, fio 14 AWG. Só que daí tem que rodar ele com 400 RPM. Este aqui, o meu,
eu vou rodar ele com 200 RPM, 214 por aí, né? Então ele todo em série é para dar mais ou menos 127 volts. Depois vai fazendo as ligações em paralelo e vai aumentando a corrente. Com 60 volts, para usar um controlador de carga, ele vai ficar com o dobro da corrente que ficaria se fosse em 127 volts. Ligando mais duas vezes em paralelo, ele vai ficar com mais ou menos 15 volts. Ele vai ficar mais ou menos com 33 amperes. Então, para carregar a bateria fica ótimo. Eu não vou fazer ele para 2 kW, porque eu não tenho turbina eólica que vai rodar com esses 2 kW, né? Mas quem quiser pode fazer. Aqui eu coloco 120 espiras, mas eu já conto aqui nesse carretel. Eu vejo a primeira vez 150 espiras aqui, aliás, 120 espiras aqui, quanto vai dar aqui? Então é mais fácil contar aqui nesse carretel. Então eu conto neste, aí aqui não precisa mais contar, porque vai ficar exatamente com 120 espiras. O que limita para utilizar fio grosso é porque a bobina fica muito alta, aí o campo magnético não alcança, né? E neste meu caso também aqui, nesse meu gerador, os parafusos que correm por aqui para parafusar os dois discos, iria ficar muito próximo e vai pegar nas bobinas, né? Então tem esse limite para o meu gerador também, né? Então, quanto mais engrossa o fio, por causa do limite da altura, tem que diminuir as espiras. E, em consequência, tem que aumentar o RPM. Então, esse aqui, para ele dar os 2 kW, utilizando o fio 14, vai ter que rodar ele com 400 RPM. Utilizando estes ímãs de magnetron, tem um problema de se aumentar o RPM, tem um problema do desbalanceamento, que é quase impossível balancear esse tipo de ímã, né? Os ímãs chatos, retangulares, são mais simples para fazer o balanceamento. Então aqui para cada bobina de cada fase eu utilizo espaguete com cores diferentes, para ficar mais fácil de identificar e fazer as ligações.
Aqui foi colocada a primeira bobina deste polo, agora eu vou colocar a segunda e por último a terceira bobina aqui. Eu estou impregnando com verniz isolante especial para motores. Eu estou apresentando um novo projeto de um gerador. Este aqui vai ser um gerador eólico com enrolamento toroidal. É conhecido como gerador Torus. Então ele vai ter 16 polos, aqui vai pegar 16 ímãs. Eu vou usar ímãs de micro-ondas, são ímãs que eu já tinha aí de outras montagens que eu fiz, né? Então, para aumentar a potência do ímã, eu vou usar dois ímãs juntos, um por cima do outro. A configuração dele aqui é na parte que atrai, né? No caso vai ser norte e sul, né? Para atrair, né? Onde ele foi colado. Então aqui vai ter 16 ímãs. Como ele é duplo, vai pegar 32, né? E vai ser dois discos, então vai pegar 64 ímãs, né? Vai ser 32 polos, porque vai ser 16 polos de um lado e 16 do outro. Este disco é um disco de 37 centímetros. É um disco que eu já tinha aí de outras montagens, né? Esse disco aqui ele tem mais ou menos 3,5 milímetros a grossura dele, né? Vai ser dois discos desse, né? Na montagem do gerador Toro, as bobinas
vai correr aqui no meio e os ímãs vão ficar norte e norte, de um lado e de outro. E a bobina fica tipo sanduíche aí no meio, né? Então aqui vai ser norte e norte. Para fazer o núcleo toroidal, eu vou utilizar esse arame recosido, é o arame de construção. Também serve aqueles arames de pneus de caminhão, né? Isso aqui é arame recosido. Eu não deu para calcular quanto vai pegar, mas aqui vai ter 2 quilos, né? Depois é feita a emenda. Eu vou emendar, vou soldar, né? Com a solda Foscope. Ver se a solda que pegar melhor eu vou soldar, né? Soldar as pontas para poder dar continuidade no fluxo magnético, né? Então aqui tem 2 quilos, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, bem fino. E a largura aqui vai ser a largura dos ímãs, vai ser mais ou menos 58 milímetros. O tamanho que é o ímã vai ficar o núcleo torus, né? Dá mais ou menos 58. É praticamente 60 milímetros. Eu não faço com a chapa toroidal porque é muito difícil encontrar com largura pequena assim, ó. Aí para fazer teria que cortar as chapas toroidais. Podia arranjar de um transformador toroidal velho e cortar as chapas dessas larguras, né? Aí está sendo preparado a forma onde será enrolado os arames recosidos. Ele vai ficar dessa largura aqui, ó. Isso aqui já vai ser a forma onde eu vou enrolar os arames. Vai ter duas tábuas aqui de lado, né? E vai ser enrolado o arame aqui até dar mais ou menos 58 milímetros. Depois é colocado a resina para ele ficar bem firme. Então ele vai ser montado assim no disco, com a sequência norte, sul, norte, sul, norte, sul. Do mesmo jeito vai ser montado no outro disco, só que na hora de montar eles juntos, vai ter que igualar o norte com norte, para poder parafusar um disco no outro, né? Aí vemos o desenho do gerador torus com enrolamento toroidal. Nós temos aqui os 2 discos rotores. Aqui temos as 2 partes dos ímãs permanentes. E no meio o estator com enrolamento toroidal. Aqui estamos vendo o desenho dos rotores e o estator e do jeito que as linhas magnéticas vão percorrer. Como eu falei anteriormente, os ímãs vão ser colocados norte e norte, um de frente para o outro. Então um disco de um rotor vai ter
o ímã norte virado para o ímã norte do outro disco. Aqui nós estamos vendo o desenho do enrolamento de apenas uma fase. Já foi enrolada, nesse caso aqui, uma das fases, né? Aqui tem um núcleo toroide e esses em vermelho são as bobinas com o fio esmaltado. Neste outro desenho já estamos vendo os 3 enrolamentos completos, onde foi enrolado já as 3 fases. Então, vai ficar mais ou menos assim depois que termina de enrolar as 3 fases, né? Eu passei os arames para um carretel, aí fica mais fácil para bobinar lá na forma, né? O arame aqui fica travado em um furo para ele não sair, para poder rebobinar ele bem apertado, né?
Aqui, como eu usei papel para forrar a madeira, né? Nesse caso aqui, só que na parte de baixo, quando eu coloquei resina, aí colou, o papel colou tudo na madeira, junto com o ferro, o arame. Eu estou retirando na talhadeira, então o correto é forrar com plástico, que aí ele não vai colar, né? Mas aqui eu já estou terminando de tirar. Eu desenformei um lado, que foi esse aqui, saiu bem inteiro, né? E depois eu derramei a resina aqui por cima. Como esse lado ficou para baixo, o acabamento ficou bem melhor. Ficou bem liso. Deu 2 quilos, quase 2,9 kg. Eu vou fazer o isolamento com esse cadastro de algodão. Se colocar muita resina, não precisa nem de isolamento. A resina já faz o isolamento, né? Mas aqui, como eu tenho esse cadastro, eu vou aproveitar ele, né? Em vista de ser o primeiro que eu faço, eu nunca tinha feito algo assim. Até que ficou bom, ficou bem alinhado.
motor de máquina de costura, né? E foi bom que eu já aproveitei o volante dele para fazer o apoio do disco. Aí ficou bem certinho. Então quem tiver um motor assim antigo já dá para facilitar o trabalho, evita de fazer um eixo ou comprar um eixo, né? E esse motor é bom porque o eixo dele é grosso, é de 20 milímetros. Pega um rolamento 6,204 aqui e na outra ponta não precisa de muito esforço. Pega um rolamento 6,202. Aqui eu já soldei os suportes, é onde vai ser sustentada o enrolamento toroidal. Aqui vai ter umas barras roscadas e vai sustentar as bobinas. Para sustentar as bobinas, eu vou usar alumínio para não ter interferência magnética, né? Então eu comprei uns espetos de alumínio. Isso aqui vai ser encaixado lá na parte das bobinas, no enrolamento toroidal. Entre uma bobina e outra, aqui vai ser tirado um pouco, né? Para que encaixe entre uma bobina e outra. Então vai ficar duas braçadeiras segurando as bobinas, né? Depois de montado vamos ver como é, né? Então é recomendado utilizar alumínio para não ter interferência magnética. Se colocar ferro, aí vai espalhar as linhas magnéticas, né? E o alumínio ele não vai dar interferência. Como eu falei, aqui eu estou usando um motor, é um motor de máquina de costura antiga, daqueles antigos, é um motor Kobach. Aí eu já usei ela para fazer essa parte do suporte, né? Evita de fazer eixo, né? Dá muito trabalho. E aqui já ficou bem fácil. Já tinha o volante aqui, eu já usei o mesmo volante, ele é bem alinhado. Internamente eu retirei o estator, retirei as bobinas e retirei o estator para ele ficar bem mais leve, né? Só não retirei o induzido que estava muito ruim de tirar, mas dá para tirar o induzido, se não sair na prensa, dá para tirar cortando, né, com a serrinha de corte, o disco de corte. Mas eu deixei ele, até que não ficou pesado, né? Então, já tirando o estator, já ficou bem mais leve. A medida da haste aqui é 15 centímetros. Vai ficar assim, ó. E aqui vai ter as braçadeiras de alumínio, vai segurar o enrolamento aqui. E aqui vai ficar a regulagem para poder aproximar no disco de ímãs, né? Fica bem mais prático.
estou utilizando a Araldite profissional. 90 minutos. Então, o próximo ímã que vai colocar, no caso aqui ele está atraindo, ó, então significa que é um polo norte e um polo sul. Aí tem que virar ele aqui, ó. Depois de colar os ímãs, aí é bom dar uma confirmada para ver se não saiu errado. Então, o ímã, no caso aqui, está afastando, ó. Aí os próximos tem que atrair, ó. Aí esse dá repulsão e esse atrai, em sequência. Aí vai ser norte, sul, norte, sul, norte, sul. Na hora da montagem dos dois discos, vai ter que ficar norte com norte. Ele vai ficar repulsando um no outro assim, ó, na montagem dos dois discos.
Eu já terminei de fixar o estator toroidal. É uma das partes que mais dá trabalho, né? Falta só colocar o segundo disco. Lembrando que antes de colocar o estator toroidal, tem que colocar o disco que fica embaixo. Que ele fica entre o estator e fica entre essa estrutura que segura o estator, né? Depois que é feita a montagem nos parafusos por aqui por dentro, né? De um disco no outro. Então tem que escorar ele, colocar um separador, porque senão vai ter a tração do ferro com os ímãs e vai arranhar as bobinas, né? Então tem que dar um jeito de calçar assim. Pode ser com papelão ou mesmo com isopor, como é o caso que eu usei aqui, né? Eu já terminei de fixar e fazer a regulagem. Ele ficou com as mesmas medidas. As distâncias ficaram iguais, né? Tem que fazer essa regulagem aqui para centralizar. Esse meu caso aqui ficou com 3,5 centímetros em cada lado, partindo da estrutura do motor com o estator, né? Então eu estou colocando esse penúltimo vídeo, no próximo vai ser o último vídeo já com a regulagem final e os testes, né, para ver o funcionamento.